gostaria de começar falando da importância, né, de estarmos aqui, assim, né, e de vocês, pesquisadores aqui da nossa cidade, que dão relevância a esse processo aí da gente, assim, né, e dando relevância a gente também se vê que está mais fortalecido, assim, com mais gosto de fazer as coisas. Eu acho interessante pontuar uma coisa, que usando o teu comentário dessa efemeridade, assim, desses encontros, né? Esse momento que a gente viveu ali, vamos supor um recorte aí de 12, 15 anos, não sei, mas que mais ou menos quando a bola estava baixando, cada um estava indo para o seu lado, o Fernando soltou uma que até hoje eu guardo, que ele falou assim, a Interlux não acabou, porque o pessoal falava assim, a Interlux acabou? Ele falou, não, a Interlux está lá no Polo Norte, congelada, e daí, não, você tinha essa história? Aí está congelada lá, então, tipo assim, é uma coisa que não vai acabar, tá numa cápsula, então a gente tá, tipo assim, agora a gente tirou um pouquinho desse freezer, assim, vai dar um gostinho aqui, vamos temperar um broto, um risoto aqui com esse caldo. E uma fogueirinha. Então, assim, requenta os nossos corações aí. Então, por ignorante aqui, explique o que é o Interlux. Então, acho que eu posso... Não, posso começar então já, porque eu sou talvez o mais antigo aqui que participou, né? Veterano. Não, veterano não sou tão velho assim. Mas assim, Interlux nasceu de uma ideia dessa inter-relação de pessoas mesmo, juntar momentos que as pessoas colaborassem juntas, né? Criando algo artístico. As primeiras pessoas a participar, nem era eu entrei um pouco depois ainda, tinham essa coisa, misturavam já pessoas que eram artistas, músicos, DJs, design, pessoas de várias áreas. Então, necessariamente, não era só artistas. Então, nasceu com essa coisa meio múltipla, assim. Então, acho que o início é isso, assim, essa inter-relação de pessoas, esses momentos. Por isso que é legal quando fala que passou várias pessoas e nunca teve um núcleo. Tinha algumas pessoas mais ativas e outras menos ativas, então ele sempre nadou, tem momentos alguns participavam, outros não, então por isso tem essa coisa que muita gente passou e vai e volta, de repente respinga hoje, amanhã não se sabe, e eu acho que sempre fez parte da Interlux, assim, isso eu acho bem legal, porque até hoje existe esse ar, assim, né? E acho que começou mesmo assim com essa ideia de juntar as pessoas. A primeira manifestação foi através de uma festa, era uma festa com exposições de arte, com DJs. E ali nasceu a primeira festa, acho lá, meados de 2002, se eu não me engano. Foi na antiga cidade portuguesa, ali no centro, lá da Gazeta do Povo. E depois nisso acho que foi continuando, foi só aumentando, assim, daí vinham outras pessoas, participavam. Depois dessa festa, começou a vir uma série de exposições. Vamos lembrar, né? A gente era jovens, querendo expor, mostrar o trabalho. O trabalho coletivo agrega mais, consegue mais potencial, então a gente começou a se juntar aos pouquinhos. Daí foi entrando o Juan, quem mais? O Amparado, o Dimas, Cláudio Celestino, Bruno Machado, Fernando Franciose, o Rosenbaum, eu. Foi passando inúmeras, o Rimon, o Gora. Assim, foram várias pessoas. Algumas já eram amigas de outros meios, outras, tipo assim, eu era amigo de infância do Juan, do Orlando, do Musca. A gente tinha algumas coisas que conectavam além da arte, né? Então sempre teve permeou esse meio. Então veio algumas atividades em festas, em bares, e depois também a gente começou a migrar para coisas da rua, que daí as fotos ali são algumas. A gente começou a fazer inserções de artes mesmo, através de cartazes lambe-lambe, stickers, stencils. Começou devagarzinho e a coisa foi aumentando nessa ocupação do espaço urbano, né? Então essas algumas fotos aqui de 2002, se não me engano, 2002, 2003, 2004, veio nessas ideias. E as festas também eram trabalhos pessoais, mas também se misturavam, né? Acho que queria chegar acho que isso durou alguns anos, daí teve uma história que o Orlando montou também, que vai ter uma foto daqui a pouco. Mas eu acredito que a gente era uma piazada classe média, universitária, talvez tivesse pouca consciência de classe, assim, mas estava vivendo, assim, né, a juventude, assim, e não separando a arte da vida, do trabalho, né, era uma coisa toda só, assim, né. O Orlando é uma grande figura uma figura mística do coletivo, assim, né? Orlando Musca, né? Ele que eu acho que nomeou, né, como coletivo Interlux Arte Livre. Na verdade foi ele tá junto, assim, mas ele em conversa entre amigos. Se não me engano era ele, namorada, mais uns amigos que começaram essa ideia, assim. Então veio meio coletiva até a ideia inicial, assim. Com o Juan e o Dimas, né? E como ele pinta até hoje, é DJ, ele juntou isso
ele trouxe a ideia para juntar numa festa, né? O Juan, ele se formou em escultura na Belas, o Dimas, ele fez design, o Orlando é autodidata, né? E aí tem filósofos, sociólogos, o Fernando Franciose, educador, historiador, né? Historiadores. Existe uma multidisciplinaridade nesse grupo que foi cada vez mais ficando expressiva no sentido de que esse grupo, por mais que teve um momento de nascimento dele, assim, né, com esse pequeno grupo que já era multidisciplinar, digamos assim, ele foi ampliando a partir desses eventos, as pessoas se sentiam parte desse movimento. Acho que quando você ia a um evento da Interlux, eu não estava nos primeiros eventos, mas no momento que eu cheguei, a impressão era assim, você chega numa turma que está fazendo um grande movimento, onde todos são bem-vindos a participarem com música, com dança, com uma performance, com uma ideia. E essa força que eu acho que tinha Interlux de uma situação de uma apropriação da urbe, uma apropriação da cidade, e isso eu acho que é um ponto muito importante, assim, pelo menos a partir do momento que eu cheguei ali em 2006, mais ou menos, existia muito um pensamento em relação assim, vamos nos apropriar da cidade ao nosso jardim, sabe? Uma coisa nesse sentido, assim. Então tinha muito de uma ideia do Provos, assim, sabe? Em relação às bicicletas, tinha um impulso muito forte voltado para a cidade, como uma intervenção urbanística, assim, a gente pode dizer. E nessas intervenções, nessas festas, eventos, todos eram bem-vindos a colaborar abertamente, assim. A proposta das festas eram para as pessoas levarem mesmo e se ocuparem dos espaços. A gente fez, acho que, se não me engano, durou acho que um ano e meio quase, que era um bar chamado Pandora, que a gente ocupava toda semana, fazia uma festa lá e as pessoas iam deixando trabalho, deixando coisas. Então essa ideia sempre premiou, assim. É um bar da Trajano Reis, um bar mais escurão, assim, de 3 andares. O lugar até onde pegou fogo ali, né? Do lado. Pegou fogo do lado, né? E aí a gente à noite ia lá e colava cartazes, fazia uma performance, e era um lugar já comum de encontros, assim, né? Era aberto para as pessoas participarem, né? Não era uma coisa fechada, né? Nunca foi assim, né? Sempre foi abria, a gente colocava a proposta, as pessoas participavam de várias maneiras. Isso acontecia em alguns momentos, né? Tipo, eu lembrei da história da Gaut ali, que era na rua 24 horas, tem aquelas boxes das lojas, né? Aí o Orlando, na época, ele ocupou ele conseguiu a autorização para ocupar e fazer exposições ali. Então ele meio que fazia a curadoria das exposições. Aí ele convidou a Interlux, que é esse espaço ali, que a gente fez uma... Volta. Posso passar para frente? Mais um pouquinho. A Gaut é a Galeria de Arte Urbana Temporária. Do outro lado, acho que é para frente. Que ele chamou de Galeria de Arte Urbana Temporária. Aí, ó, essas aí. Que era um espaço que ele ocupava e chamava as pessoas para fazer exposições. A gente ocupou... Onde era? Na rua 24 horas. Era 24 horas. Daí a gente chamou de 24 horas de arte livre, né? A gente ocupou durante 24 horas ali e foi ocupando... Assim, e era aberto para as pessoas interagirem. Então não era... a gente tinha Interlux, mas qualquer um passasse podia participar. Aí tem várias historinhas no meio aí que foram divertidas. Ele estava gestando essa galeria, né? Chamavam outros artistas. Assim, a gente não tinha luz, fez um gato, essas coisas. Então, assim, aí tinha participação de várias pessoas, tinha pessoas de vídeo que filmaram. Você tinha um vídeo dele, né? Você falou, né? Tem um vídeo no YouTube. Que eu também assim não tinha lembrado. Esse foi um momento que aconteceu, então tinha essa interação. E era um pouco esse clima das festas, né? Que a gente propunha. Isso depois culminou que poucos anos depois, a gente, acho que 6 meses, 7 meses depois, a gente estava passando na rua, achou um posto de gasolina abandonado e era um espaço bem grande, bem amplo, e a gente começou a colocar cartaz, fazer as grafites na parede, aqui na frente do Pandora. O Dúcio. O Dúcio, o Franciose no fundo, o Juan. Aí esse espaço que a gente ocupou, a gente acabou propondo uma festa um dia. A gente foi ocupando devagarzinho, assim, relocando os objetos do espaço, limpando. E acabou que a gente combinou numa festa, que depois virou um documentário que chama Domingo na Urbe. Acho que dá pra... Achei o Domingo na Urbe, tá no pendrive, depois dá pra deixar passando ali. Que era essa ideia de juntar as pessoas e cada um levava alguma coisa pra participar, né? Até deixar passando. Acho que tá no vídeo, daí tá no... Botar no vídeo do Domingo na Urbe. Isso. Tem uma foto Não, tá no pendrive mesmo ali. Do posto.
Esse não, esse é o outro. O de. Praça do Ciclista. Foi depois? Foi bem depois. 2014. Sim, porque a gente era, nessa época a gente era bem. Tava nessa onda do trabalhar com grafite, com arte urbana, tava conhecendo as coisas, né? Mesmo passando faculdade, era esse documentário. Só que a gente já abria para música, para performance. Tinha o Yamba, né, que a gente sempre comentava, mas o Yamba era um cara da arte circense, fazia malabares, outras coisas. Mas essa galerinha ia na Belas Artes, às vezes pegava uma frente, lá uma saída da Belas, vinha na Federal, ali na reitoria, circulava pelas universidades também, e regimentava os artistas ali também. E tinha esses meios de produção aí, né? E a produção... A serigrafia, extenso, estilo, gravura. O Fernando fazia gravura, eu fiz muitos anos de gravura aqui do lado também, eu fiz federal aqui. Então a gente tinha essa ligação com a gravura também, que é um pulo para as artes, para essas interferências com stencil e lambi-lambi. Tudo jovem. Mas eu estava dando uma estudada para vir aqui, assim, aí achei um termo legal, que é a pedagogia do cartaz. A gente fazia cartazes realmente com mensagens provocativas, assim, e mensagens questionadoras, até umas de confusão, assim. Usava deturpação, a gente pegava símbolos, né, McDonald's, Nike, e fazia as transformações, assim. Ou propagandas mesmo na cidade, fazia decupagem, lá arrancava e colava em cima coisas. Isso já como um coletivo? Já como um trabalho já? Sim, a gente fez algumas ações mais pontuais, assim, que eram um pouquinho mais político, assim mesmo. A gente tinha bastante influência de situacionismo, provos, algumas coisas que ajudavam nessas questões políticas. A gente vem de uma, tanto eu, o Juan, o Dimas, a gente vem de uma relação de skate, né, de usar o skate como meio de transporte, como esporte, e ao mesmo tempo com músicas de punk rock, tinha um pouco dessa influência. O próprio Gora, né? A gente sabe que ele era do hardcore aqui, chegou a ter banda. Então a gente tinha um pouco essas influências também que puxavam a parte mais teórica, assim. Então tinha esses questionamentos. E tem um recorte também que é do yoga. Tem essa contribuição dele também. Além da... Assim, eu acho que o Interlux vivia uma questão do corpo, assim, também, no sentido de que a galera vem do skate, mas rolou uma força muito grande para a bicicleta. Então, quem era da turma, desse movimento, assim, acabava se encontrando muito pela cidade de bike. A gente está indo para tal lugar, ou se encontrava, ou ia ter um rolê, ou uma bicicletada, alguma coisa. Tinha mobilidade na cidade. A gente, como Interlux, a gente criou a bicicletada, entre aspas. Sim, né? total. Com outras pessoas participando, mas a gente estava desde a primeira lá, né? Acho que foram, 6 pessoas na primeira, né? Não lembro agora. Faz muito tempo. Não, eu acho que foi bem o momento que eu encontrei assim, com vocês por causa do Gora, que chamou... Cara, eu tô com uma escola de yoga e, vai lá na bicicletada, não sei o que, era esse pacote, assim, tipo... Porque depois do posto aqui, a gente fez essa ação, depois a gente fez um vídeo, já tinha um outro vídeo arte que a gente tinha feito, a gente participou de algumas mostras de vídeo com o Goto, algumas coisas... Foi 2005 o posto, 2005. Daí logo em 2006 a gente montou o ateliê, né, que daí concentrou também um ateliê que era coletivo, que acabava virando um núcleo da Interlux também, assim. Era na Rua Augusto que era na frente da escola de yoga do Gora. No começo da Rua Augusto Strasser, o Gora tinha uma escola Govardhana, um centro, né, de yoga, e tinha um ateliê que foi montado. Até acho que conseguiu um recurso através do Futsac, não foi? Não, Futsac não foi outra coisa. É outra coisa. Foi um trabalho comercial mesmo que a gente fez. Mas aí tinha um ateliê, aí tinha uma sede já. E como eu acho que a gente trabalhava muito arte e vida, assim, então no caminho até esse lugar, até esse coletivo, a gente ia mapeando os lugares, as praças, os muros, e concentrou bastante ações ali no entorno ali. Do Augusto Strasser. Já tinha essa época, um pouco antes, quando a gente começou a cidade de colocar cartaz, lambi-lambi, de sair muito a pé, andar, circular muito pela cidade. A gente tinha muito essa ideia da deriva, do estacionismo ali, de sair a deriva mesmo pela cidade, por lugares para colar. Então, psicogeografia. Nosso trabalho era na rua, assim, mas teve uma hora que os pintas convidaram a gente para ir para a galeria, assim. E aí, na galeria não, para instituição, né? Instituição. E aí, vamos ou não vamos, circuito. Como ir, né? De que forma ir para... Assim, já é um coletivo que atua mais na rua. Tinha as festas e tudo mais, mas a gente estava, nesse momento, já indo para uma vibe mais de trabalhar com o espaço urbano, ocupar o espaço mas mesmo. Eu acho que o mais oficial, não sei se foi o primeiro mais oficial, mas que eu lembro foi o do Goto, que foi aquele Galeria Subterrâneas, que já era assim, participando como um coletivo, dentro de um projeto...
Então, pô, a coisa ali começou a ficar assim, mais séria, assim, tipo, a Bienal Vento Sul chamou pra a Bienal foi antes da intervenção. Foi antes. Foi antes do... Foi antes. A gente fez a Bienal Vento Sul. O Luiz MAC, né? O MAC. O Luiz Ernesto chamou a gente, né? Primeiro vamos participar da Bienal Vento Sul. E aí, o que a gente vai fazer, né? Vamos fazer as pessoas irem pra rua, chegarem na galeria lá e irem pra rua. Nosso trabalho era inteiro na rua, assim, nessa época. Então como é que vai transformar o espaço aqui na rua para dentro da galeria, né? Então a gente pegou e fez um mapa das árvores que a gente plantava, dos muros que a gente tinha, colocamos bicicletas na galeria e convidava as pessoas a pegar a bicicleta a hora que quisessem e sair para ver a cidade. E tinha um site também na época que era o... Esse é bem depois, essa outra... Esse já é depois. sobre grade. Mas sabe qual? Naquele parte 1 lá, se você quiser colocar, só para ter gravado assim, ó, esse vídeo em 5 segundos, ele mostra bem no começo assim, essa questão desse mapa assim, que o Fernando estava falando. Ele mostra justamente essa vizinhança que era o começo do Augusto Stresser, então onde tinha a escola de yoga e tinha o espaço overall, que era esse estúdio que era mais o Olho, o Dimas e o Juan. Começou eu, o Goura, o Dimas e o Juan. Daí a gente ficou acho que um ano e meio eu fiquei ali, depois acabei saindo, daí eles continuaram com o ateliê. Eles abriram, mas era assim, era deles, mas sempre tinha no mínimo 10 pessoas. Tinha uns passos perto do centro, de encontro. E era essa portinha aí, ó. Era no fundos lá. Esse que era o negócio, aí que morava o perigo, entendeu? Era um portãozinho que você, qualquer hora do dia que você chegasse lá, e muitas vezes da noite, tinha uma galerinha num sofazinho ali trocando ideia. E a ciclofaixa que vocês pintaram foi perto desse período? Na frente. Esse vídeo mostra bem esse período, assim. Então aí mostrando a galera, pedalando. Planejando ações. Planejando, por onde você vai. E é nesse lugar que a coisa... Acho que vai até mostrar ali um mapa que faz assim abrindo assim, pipocando as ações, sabe? Jardinagem libertária, ocupação da Praça Pirata. Depois contem o caos da ciclofaixa e todo o envolvimento com a, com a prisão. Deixa de fundo aí, vai passar aí. Então aí já para ver essas bananeiras que a gente espalhou pela cidade, elas, né, foi pegando essas mudas e espalhando banana prata em todo lugar. Guapuruvu, na frente tinha um Guapuruvu que sempre, depois da balada, a gente ia lá e mijava em cima ali, ele cresceu, virou o negócio ficou com 20 metros, tiraram esses tempos aí. Deu um problema ali. Ali a ciclofaixa. Um dinossauro. A ciclofaixa, assim, vou tentar de forma resumida, assim. O mapinha ali que você falou. Já existia um movimento muito forte, aí assim, o Govardhana num ponto e o Overall no outro, então, aí era o Guapuruvu ali à direita ali. Mas aí a gente já vinha nesse movimento forte da bicicletada, né? Então, falando um pouco da história da ciclofaixa que o Renan comentou. Esse movimento foi crescendo aos poucos, assim, né? Por causa o pessoal estava persistindo, fazendo umas performances mais ativas ainda. Lembra aquela faixona que a gente fez, todo mundo meio trechado, assim. Isso vai ficar tudo um asfalto, como é que era? Tapetão negro. Tapetão. Ai do homem quando o tapetão negro cobrir a terra. Então tinha muito esse questionamento, assim, já no grupo, mas ele foi se ampliando para uma manifestação mais ampla da bicicletada, com mais convidados. A gente saiu da sexta-noite, que era mais heavy metal, assim, foi para o sábado, né, e ela foi ganhando corpo. E nesse movimento, né, nesse sentido, a gente estava questionando, né, o espaço da bicicleta no trânsito e a gente já estava realmente querendo ir para vias de fato, assim, falando com a prefeitura, exigindo ciclofaixas e exigindo um cuidado maior com a bicicleta. E foi quando a gente fez a primeira ciclofaixa da cidade, que foi essa pintura que não sei se já passou ou se vai passar ali. Que foi, lógico, pirata, né? E foi no final de uma bicicletada. Então a gente acabou a bicicletada nesse ponto de encontro, que era o Govardhana e o Interlux. A gente já tinha feito os extensos com as faixas e começou ali nesse momento a pintar. Então tinham, 40, 50 Fecharam pessoas. a rua, eu lembro. Aí a gente fechou a rua, parou o trânsito. Bikes. Era o Dia Mundial Sem Carros. No dia 22 de setembro. A gente encontrou o Richa ainda no passeio público. Tem uma foto histórica, né? Agora o Richa. Um de cada lado da grade, assim. Máscara de pirata ainda.
Máscara desses de... látex. E aí, quando a gente estava terminando de fazer essa pintura da ciclofaixa, que a gente já ia se dispersar ali e tal, chegou um carro da polícia, uma guarda municipal, né? E aí, poxa, acho que alguém denunciou, algum vizinho ali deve ter denunciado e tal, e já chegaram assim, já quem que é o responsável e tal, e a galera falava, todo mundo, né? Eu. 40, vamos ter que levar todo mundo. Não, eles pegaram os que estavam ali mais à frente ali, foi o Fernando Coro. Tem uma foto, acho que tá o Fernando. Tem a fotinha deles na viatura, daqui a pouco aparece. Espécie, um careca, um barbudo e um cabeludo. Assim. E aí foram para a delegacia do meio ambiente. Mas aí o policial viu que a galera tava, como é que você vai levar? Aí arrancou o distintivo ali, ficou sem o nome. Foram um pouco truculentos. Com a arma na mão, assim. E aí o pessoal... os 3 entraram no carro da polícia e aí os ciclistas montaram nas suas bicicletas e saíram pedalando atrás do carro da polícia, assim. Aí o carro da polícia ligou a sirene e saiu... Nossa, saíram 1000 por hora. Foi bem... o que vocês podem imaginar, assim. Mas nesse dia daí foi dar uma multa, né? A gente chegou na delegacia e aí os policiais começaram a fazer umas perguntas e tal, revistar, e chegou uma mulher, já falou, ninguém toca a mão neles, vocês não vão assinar nada. Aí tipo, tá bom. Daí eles pegaram a identidade, né? E aí voltamos para casa. Aí depois de um tempo chegou as cartinhas lá como crime ambiental. Em Curitiba, justamente aí que mora a ironia, né? Em Curitiba a pichação é um crime ambiental e é agravado, né? Até agravaram mais ainda a pichação em Curitiba, assim. Sim, agora seria inafiançável, 10 mil reais. Por isso. Mas nessa ocasião, acho que é importante falar dessa multa porque ela foi uma alavanca para muitos mais eventos. Porque assim, a gente teve esse inoportuno da polícia chegar, pegaram a gente no flagra, porém no dia seguinte a Gazeta do Povo estava lá fazendo uma foto, né, uma reportagem, primeira ciclovia, então a gente conseguiu, acho que foram umas 2 ou 3 capas da Gazeta do Povo, em si meio que perto uma da outra, porque quando quando apagaram, porque daí quando chegou virou notícia, chegou no ouvido da prefeitura, a prefeitura mandou apagar, a gente repintou. Ganhou a capa do apagão e ganhou a capa quando a gente repintou, e a gente avisou o Petro Rich, a gente foi lá no gabinete e falou, a gente vai repintar, porque existia uma manifestação e a multa já estava, né, em posse, então a gente tinha que cuidar dessa questão que não era pouco dinheiro, era tipo 3 mil e poucos reais. E aí a gente fez um super evento para pagar a multa, né? Daí virou mais uma vez essa coisa da reunião de outros artistas. Mas a gente estava preparado, assim, porque em 2007, quando aconteceu essa ciclofaixa, já em setembro a gente já estava pensando na bicicleta e fazer um mês da bicicleta. Sim. E aí lá no Lourenço a gente conseguiu espaço e chamou artistas, o Alf Viver pôs uma escultura lá, acho que o Herbo também. Foi no São Lourenço que chovia, caramba. E aí a gente fez uma conversa, até com a prefeitura estava lá, a Maria Miranda do IPUC foi lá e conversou com a gente, e eles falaram do plano cicloviário em 2007, né, que nunca saiu. A gente até conversou, falou, por que vocês não fazem uma ciclofaixa? A ciclofaixa é mais barata, não precisa fazer em cima da calçada, não é uma ciclovia, né? Você só pinta eles não entendiam que era ciclofaixa. Não entendia. O Miranda era um cara que era um especialista, né? Miranda, mas a Maria Miranda, que na época ela era arquiteta do IPUC lá. Tem uma outra questão que vocês fizeram recorrentemente, que é a ação com jardins, né? Passou aqui, acho que vai passar de novo. Jardinagem libertária. Fala um pouco sobre isso também, para contextualizar as ações, a gente entender mais. Mas a bicicleta, eu quero falar mais da bicicleta. Ah, tá. Vontade. Aí o lance do pagamento da multa, a gente fez uma festa, mas também fez um certo financiamento coletivo, assim. Pessoas do Brasil inteiro depositaram dinheiro, que foi o primeiro movimento de pintar ciclofaixa pirata. No Brasil já existem outras pessoas, até criaram máquinas que pintam, assim, carrinhos de mercado que vão pintando, assim. Sim. É um movimento global até de pintura pirata da ciclofaixa. Eu acho que, na verdade, é importante mencionar, aproveitando o teu gancho da jardinagem, que
alguns desses movimentos que a gente estava fazendo eram movimentos globais, assim, nesse sentido, essa apropriação da cidade, tanto a Jornada Libertária quanto a bicicletada, que a gente pegou da galera lá da Califórnia, né? Do Critical Mass, né? Do Critical Mass, que estava já em São Francisco acontecendo com muita força. Então, existia uma referência do movimento, de uma tendência quase, assim, né? Da cidade. Então, nós éramos como os motores aqui de Curitiba, nesse sentido, assim, né? E claro que daí, por ser uma galera que ia além das questões, acabava extrapolando, transbordando para outros lugares e com outras linguagens e com assuntos distintos também, né? Sim, mas o lance da bicicleta, eu acho que a Interlux até ela derivou bastante para a bicicleta, assim, depois, né, desse movimento. Ela virou uma bicicleta-chefe, né? Não um carro-chefe, mas a bicicleta-chefe, assim, um ícone, assim. Na verdade, o veículo mesmo, assim, né? Porque a gente tentou fazer uma defesa, a prefeitura não abriu mão, imputou as multas, a gente conseguiu pagar, das 3 a gente pagou 2 e uma continuou correndo, até que foi liberado, dizendo que se não foi usado spray, não era pichação. Entendeu? Nossa. Aí a terceira não teve, assim. Coisa técnica mesmo. Mas aí, como a gente falou, teve uma grande opinião pública sobre a bicicleta. E a gente continuou fazendo ano após ano, em setembro, o mês da bicicleta, em setembro, juntando todas as iniciativas artísticas, assim, concentradas no mês, né? MOB, né? Mobilidade. Que virou MOB. Arte, bicicleta e mobilidade. Arte, bicicleta e mobilidade. Em vez de ficar gritando o ano inteiro, a gente segurava e dava o grito em setembro, assim, né? Chamando para a grande marcha das 2.000 bicicletas, até que em 2011... que já estava também, o Interlux já estava se transformando, a gente fez o MOB, um edital da Fundação Cultural, chamamos 23 artistas lá no Museu da Fotografia Cidade de Curitiba e fizemos uma exposição sobre mobilidade. Teve o Gustavo para frente, que ele pegou os lixos e foi colocando uma fita crepe, assim, e foi enrolando que nem os besouros que levam bosta, assim, e foi rolando para dentro da galeria e deixou do museu. O Fernando falou, não pode falar que é lixo. Por causa da organização não sabia, senão a saúde. Não pode contar que é lixo. Ele falou. Mas dali também a gente criou uma associação de ciclistas também. Aí nesse evento, foi, né? Nesse dia, nesse evento do mês do MOB. É real mesmo, tem a foto oficial lá. E aí eu acho que a Interlux também foi se transformando ganhando uma institucionalidade, assim, até, assim, né? Um CNPJ ali. Não sei se o Interlux virou isso, mas não, acho os esforços foram não, mas assim, as pessoas que estavam envolvidas com a Interlux estavam participando ativamente com Exatamente. Assim, nisso anda junto, não anda separado. Eu acho que uma coisa que aconteceu foi o seguinte, a gente meio que levou a sério essa coisa da bike e também dessa multa ambiental, da apropriação de cidade, no sentido que a gente já estava tentando muitas vezes alguma coisa e não tinha resposta, porque a gente era uma galera solta na vida, assim, entendeu? E daí essa associação virou um pedido oficial para a prefeitura, virava um pedido assim, nós queremos ter uma reunião, nós queremos falar com fulano, nós queremos que seja implantado um projeto de ciclomobilidade na cidade. Então essa associação ela começou a ter voz dentro do IPUC, começou a marcar reunião, e foi daí essa institucionalização no sentido não da gente apresentar nossa arte nas instituições artísticas, mas do nome de algumas pessoas ou de algumas ideias da Interlux que nasceram na Interlux foram se ampliando para outras pessoas também, né? Foram irradiando assim para pessoas que eram mais específicas com tais assuntos, né? Conseguimos eleger um prefeito, um vereador. Então, aí quando o Gora, que era muito ativo nessas frentes, percebeu que ele precisava estar dentro da política para realmente poder agir, né? Ele entrou como vereador. Foi um mandato, ninguém realmente, agora você fala agora para uma pessoa, para um jovem, ele vai falar assim, quem é o Gora? O Gora é aquele político, né? Mas naquele momento a gente olhava para ele e falava, nossa, o Gora vai ser político, era quase que engraçado, assim, porque assim, tinha todo um perfil para ele ser um político, mas ele não era nenhuma intenção, não tinha. Ele foi presidente da Ciclo Sul, né?
Foi. Daí ele ficou nessa coisa, Ciclo do Sul, daí foi para vereador, Eu queria falar de novo da bicicleta. Seguimos falando da bicicleta, Fernando, o que você acha? Sim, a gente pode fazer uma só de bicicleta. Mas a bicicleta, em 2014, né? 2013 ali, as eleições para prefeito de Curitiba, a hegemonia, né, do Lerner, Greca, Richa, Cássio, Dutti, chegou lá o Fruit, estava o Fruit, e aí a gente abriu a bicicletaria, né, depois desse MOB, 2011, e teve uma grande festa de aniversário lá, e aí o Fruit estava lá e começou a cair nas graças, eu acho, dos ciclistas, e os ciclistas deram um apoio ali para o Fruit também se eleger. Ele ganhou as eleições, teve em Curitiba o Fórum Mundial da Bicicleta em 2014 também, logo após ele se eleger. E aí foi um evento mundial, né? Pessoas do mundo inteiro vieram, até o Chris Carlson, que foi o fundador da bicicletada, da Massa Crítica de São Francisco. A Mona Caron. Jarbas Lopes fez eu consegui fazer uma ponte com o Jarbas, que ele tinha esse projeto, esse projeto da ciclovia aérea, e daí, como ia ter o Fórum Mundial, eu falei, Jarbas, você não topa montar a ciclovia aérea? E ele, André, você não fala com o fulano, alguém que quer comprar um trabalho, não sei o que, para dar um jeito de financiar, que a gente não tinha dinheiro, né? A gente tinha uns dinheirinhos bem pequenininhos, assim. E daí a gente conseguiu financiar, ele vira um caminhão no Rio de Janeiro, com toda a estrutura da ciclovia aérea, montou na Praça da Bandeira, ali do lado do Palácio. Confúcio ali. Na frente do Confúcio ali, ciclovia aérea, com evento de abertura, foi muito legal. Ficou lá um mês. Esse Fórum Mundial foi uma loucura. Foi um marco para a cidade, né? Fiz a questão. Muito bom. E aí com essa força toda, a gente no ano seguinte construiu a Praça de Bolso de Ciclistas. Foi 2014, no final, 6 meses foi a construção da praça, e a praça ela cristalizou um pouco de todas as atividades que a gente fazia lá, de reapropriar o espaço urbano, juntar as pessoas com eventos, criar acontecimentos. Projeção de vídeos também. Em termos de arte, o que vocês... A gente não se preocupava muito com essas coisas. Eles falavam que era arte que a gente fazia. Mas em termos de arte, como é que vocês se enxergam? Como é que vocês se descreveriam hoje, a partir dessa experiência de vocês? Eu acho que a gente está fazendo essa descrição aqui agora, né? Porque a gente estava totalmente fazendo... Lifestyle, fazendo né? a arte dessa forma. Tanto que, nesse momento que a gente citou ali, 2006, vem a Bienal Vento Sul chamar a gente e falar assim, vocês estão fazendo alguma coisa que a gente quer vocês. Daí a gente falou... Daí a gente falou, beleza, né? Nesse caso eu tava recém chegando ali. Participei da montagem, estava ali junto, 2006 ali. Foi 2, né? Foi uma daí na seguinte já foi... Na seguinte foi da grade. Não. Uma depois? A da grade foi depois ainda, eu acho. Porque 2009 é da grade, 2008, 2009. Como que veio esse... era Bienal, né? Tá certo. Como que veio esse convite para vocês da Bienal, assim? Teve algum pedido específico? Uma ação, uma performance, uma instalação? Partiu totalmente de vocês? Da primeira Bienal que a gente fez lá, só tem esse espaço para vocês usarem. E uma verba X lá e ponto. Daí a gente foi criando tinha verba também junto. Acho que tinha uma verba, lembra? Meninos, queremos vocês. Acho que teve uma verba bem pouco, mas teve. E podemos pensar numa viagem para Múrcia. Prometeu mais umas coisas. mas onde que era? A Praça de Bolso era ali onde foi uma praça agora, que é toda modificada ali, né? Na frente da bicicletaria mesmo. Ali, claro. Mas só retornando um pouco na questão, que eu acho importante aproveitar isso para dar esse arremate assim, desse momento que realmente esse movimento é convidado para participar de eventos consagrados, né, por artistas, que então era um grupo, um coletivo que não estava fazendo alguma coisa específica como um objeto de arte, mas estava fazendo diversas ações. Então eles nem sabiam muito bem também como é que vai encaixar isso. Então a gente propunha daí ações. Então no MAC fizeram uma primeira proposta, no Grade sobre Grade foi uma coisa muito mais expansiva para a cidade, que até tem um vídeo que depois dá para vocês verem, que ele era
uma ação dentro do memorial, tinha uma escultura de uma grade fechada, questionando a instituição, essa barreira da instituição para os artistas. Fora, lá no passeio público, bola vermelha no meio, uma bola vermelha no centro. No passeio público tinha uma grade que era em formato de espiral quadrado, assim, um labirinto. Se puder colocar. Daí, também com a bola vermelha, e de repente, numa noite, a gente sai e dá um rolezaço, assim, em 10, e distribui bolas vermelhas pela cidade inteira. Fez, assim, uma acupuntura, né, urbana, uma sarampo, né, na urbe. Mas aí já todos os lugares que a gente rolava eram questionando, era, né, outdoors, a gente não pode falar tudo. Reitoria tem uma ainda. Não podemos falar todos os lugares que a gente colou. Tem mesmo, verdade. Tem até hoje. Reitoria. E aí teve também o convite do Paulo Reis pro 40 anos de arte contemporânea no MUN. Lembra? Isso, nossa. Também era uma questão assim, fomos convidados. E aí, o que a gente vai apresentar? Vamos chegar lá com foto do que a gente fez? Não tinha esse lugar. A gente tinha que apresentar um trabalho para esse momento. E era uma questão, algo a ser discutido no grupo. Existia um ruído no grupo por isso, assim. Pô, mas como é que a gente está fazendo isso? Será que é para isso? Não é para isso? Tinha esse questionamento, né? Não que teve assim, ninguém rompeu com o Interlux por causa disso, mas... Não, mas acho que a própria ideia do Interlux é isso também, né? São várias pessoas pensando diferente, então tá conflitos de ideias, e é ali que cresce também, que saem as ações, né? Sim. Eu lembro, as discussões eram longas. E nessa ocasião, que era o 40 anos de arte contemporânea, um recorte, né, curatorial que vocês fizeram, era de década em década. Aí nós fizemos um Maria José fez tabuleiro, uma sala, e daí eu fiz outra. Eram vocês dois, né? E aí ela era os primeiros 20 anos, né? 60, 80 e você... Depois 70, a contemporaneidade. Isso. E nós fizemos uma proposta de um tabuleiro, de um jogo que tinha saído pela Estrela naquele ano, que era o Jogo da Arte, uma coisa assim. Um jogo de tabuleiro tinha um banco imobiliário da arte. Só que daí a gente pegou esse tabuleiro e fez... a gente usou outras palavras no lugar das coisas, que era tipo, o curador gostou, se deu bem, o museu comprou um trabalho seu. Essas aí foram da Bienal Vento Sul, acho que é 2009, se não me engano. No Mercadão da Arte tinha lá, tomaram uma cerveja com o curador. Tinham várias coisas engraçadas. E aí eu acho que responde bem assim a tua questão, porque não tinha uma coisa específica no sentido de qual era o trabalho. O trabalho era amplo, então ele era tudo isso. Mas isso se reconhecia como artistas urbanos, assim, e quando ia para uma instituição, museu, a gente tinha que se relacionar com esse fora dentro, assim. Uma obra legal que a gente passou, assim, falando, foi das galerias subterrâneas, que o Newton Goto nos convidou, e lá no Cabral, era nosso espaço, e aí a gente foi lá e começou a fotografar as pessoas que caminhavam. Terminal Cabral, né? Terminal Cabral. O Goto se apropriou das galerias que sabe, no terminal de ônibus, quando você passa de um lado, passarelas ali, né? Então tinham vários terminais, eu acho que ele tinha conseguido... Foram 4 ou 5, se não me engano. Projeto da Funarte, é isso aí, ó. Aí. Esse foi um trabalho legal que a gente fez no nosso espaço, no nosso habitat natural, ali, assim. Foi com uma luva, né? Esse foi junto com o Goto? Foi. Com o Goto. Teve duas situações. Teve esse projeto Goto escreveu para a Funarte, depois, uns 2 ou 3 anos depois, a Fundação Cultural abriu um edital para fazer trabalhos dentro. Que esse eu passei e fiz no Pinsqueira. A Juliana Burigo fez no Campo Comprido, daí não lembro os outros dois dele. Que o Goto, eu lembro que tinha trabalho ali, tinha trabalho no Auer, tinha trabalho no Pinheirinho, e tinha mais um que eu lembro. Eram 6, né? Não, são 2 projetos. O Goto fez, eu lembro do Goto. Eu não lembro se é o Pinsqueira hoje. Carmo. A Fundação Cultural abriu um edital que era o SIC também teve, depois. Né? SIC.
era Pinheirinho, Capão Raso. É que são dois digitais, duas coisas diferentes. Eu lembro dele que ele trouxe o Alexandre Vogler lá no Hour. Daí teve no Interlux no Cabral, o Goto culpou do Pinheirinho. E aí? Me ligaram aqui, falaram que é para... E eu falar um pouco mais da bicicleta aqui pra ele. E o mapa das galerias. Aí, ó, esses aí. Ai, que muito legal. Então, nessa ocasião, a ideia foi ir até os terminais, fazer entrevistas com as pessoas. Então a gente conversava, fazia uma espécie de tinha um relatóriozinho ali, umas perguntas e tal. Fazia uma foto da pessoa e daí um dia, 2, 3 dias depois, quando a gente mandava para uma impressão de galera fazer outdoor, né? Aí voltava lá e fazia o lambe do tamanho numa escala maior e tal. E às vezes eram grupos, e aquilo foi se ocupando pelas próprias pessoas, imagens das pessoas que passavam por ali. Foi bem legal. E muito legal também a coisa de fazer entrevista, né? Que estava ali frente a frente. Mas uma das coisas mais incríveis, eu acho, da Interlux foi na época da colagem das bolas vermelhas, que a gente saiu pela cidade à noite, de madrugada, assim, se espalhou assim para todo lugar. De repente se encontrava, se cruzava, sem celular, sem nada. E encontrava umas figuras no meio da noite, assim, o cara, tem um queijo aqui, tem esse queijo. Só o Fernando viu esse cara, o queijo. Tem uma ação que eu até queria que vocês comentassem, que até porque tem um postalzinho ali, né? Inclusive, quem não pegou, pode pegar. Do Fusca, que inclusive está bem para cima, se quiser colocar. Acho que foi em 2008 isso. Acho que na parte inicial, 2008, na página inicial. Foi 2008, acho. Por aí. Agora 2004. Essas fotos aí. Que é uma procissão com carcaça do Fusca e tal, que eu fico muito curioso para saber o que era aquilo, assim. Então... Foi lá no Ferro Velho buscar esse Fusca, né, cara? A gente foi caçar um Fusca aí, o patrocínio do Jacobina, real mesmo. A Bea do Jacobina deu um patrocínio pra gente de uma carcaça de Fusca. Foi um convite, né? O Jacobina falou, vocês façam uma intervenção aqui no nosso estacionamento do Jacobina. E aí tinha umas imagens, eu acho, circulando, teve uma ideia de fazer um jardim lá. Que já era essa crítica do carro, né? O sucateamento da frota e tal, e ele virando um jardim, assim, né? Daí, como é que a gente vai receber o pagamento? Vamos pedir mais uma carcaça, então, para fazer uma ação a gente mesmo. É isso mesmo, a gente pegou as duas carcaças. Aí foi lá em Tamandaré, lá, o cara, não dou a nota fiscal desse, pode levar essa carcaça aí. A gente levou duas carcaças Fusca, uma a gente plantou no Jacobina e essa outra aí a gente plantou na frente do Palácio, né? Do Palácio da Alvorada ali, sabe? Só que nós carregamos ele nas costas, lá do Jacobina, no alto da 15 até aí, em, sei lá, a gente cruzou uma barra assim no meio, assim, 2 barras de poste assim. Com terra dentro? Tinha terra dentro? Não. A gente aterrou ele aí. E daí depois do show do Roberto Carlos que teve aí, eu acho que sumiram, né? Acho que foi quando fizeram o show do Roberto Carlos. Né? Ficou uns meses. Tem uma conexão os dois. Mas foi muito divertido. Mas esse local aí é um lugar também que a gente estava ocupando. Hoje em dia é o Bosque de Sofia, mas ali a prefeitura tinha instalado um bicicletário que ficou abandonado por um tempo. E aí a gente pediu uma vez uma chave lá dele e conseguiu usar lá dentro. E aí até fez uma ação 24 horas lá também, de pegar, fazer um gato na luz lá e ficar a noite inteira lá. Até tem um amigo nosso que continuou a ação, foi até ao hospício ali. Entrou num surto ali. É verdade. Foi o Beto Varela. Beto Varela, ele... Que é um dos que gravou... Ele que é o editor do Grade sobre Grade, né? A gente dormiu lá, mas foi muito intenso. Aí ele saiu, depois ele foi para a base aérea, foi pensando nesse complô mundial, assim. E as fotos ficou vagando. Uma exposição também, né? Os desdobramentos naturais que rolam, né? Que além do vídeo ser uma exposição de fotos, né? Dessa ação. O Gus Bank fotografou, até um crédito importante aqui, que o Gus, além de ter chegado com as flores, que ele tinha fotografado um casamento no dia anterior, chegou com as flores da procissão, ele fotografou e fez uma exposição posteriormente com essas imagens. E falar um pouquinho mais da bicicleta. Você quer abrir para perguntas? Quer fazer uma pergunta? A ideia, enfim, super
bacana a exposição de vocês. E relembrando a gente, né, de tanta coisa importante. Aliás, é essa ideia, né? Assim, isso que partiu do Renan e a gente elaborou aqui, essa efemeridade, né, das ações urbanas, e a gente agora documentá-las e partilhar com quem está aqui, isso é super importante. A minha fala é um pouquinho mais organizada e roteirizada, um pouquinho assim. E é sobre um tema muito mais pontual, eu acho, específico, mas que dialoga um pouquinho com o que os meninos falaram, assim, né? Meninos jovens, né? Obrigado. Falaram que é essa ideia de ocupação de cidade, né? E da arte, da proposição artística, do pensamento artístico, enfim, como uma ideia de ocupação que foge dessa lógica organizacional, técnica, política convencional, né? Que é, enfim, a ideia de uma intervenção política urbanística, né? Para ir além disso, né? Então, eu queria... Você coloca a apresentação? Eu vou falar sobre um tema de pesquisa meu, inclusive tem uma fonte aqui, né? Que é a Denise, que está ali. Porque, enfim, eu acho que é um tema, né? É um objeto de pesquisa que é bastante... É o PDF. Tá ali já. Não, tá ali. Tá aberto já. Que é esse evento, enfim, da década de 90 em Curitiba, que eu acho que é bastante pioneiro, assim, e não é, acho que, suficientemente lembrado, assim, né? Nessa historiografia da arte, assim, que fala sobre essas ações em espaço público, assim, a gente vê ali a presença de um ou outro evento, de uma outra ação, né? Indo para esse lado mais, de fato, artístico, né? Mas quando se fala de arte na cidade, eu acho que sempre tem um aspecto político junto, né? Por pensar a ocupação desses espaços. Mas nessa historiografia, enfim, nas pessoas que debatem esses eventos e essas histórias, né, de como os artistas propõem obras no espaço público, eu acho que são eventos como esse, assim, que aparecem como referências, né? E eu acho que essa é uma referência que vale a pena ser mais discutida, assim, né? Por isso que acabou se tornando um objeto de pesquisa meu, né, de mestrado e afins. Então, eu queria contar para vocês um pouco a história desse evento, né, justamente para fazer isso, né, e um pouco da minha leitura sobre ele também, né, até porque, para entrar em tudo isso que a gente discute, é um evento, enfim, que foi muito efêmero, foi muito pontual, né, ele já tem os seus 30 anos ali, vou passar aqui já para começar a falar, ele já tem ali já passou dos seus 30 anos, né, desde que aconteceu. Participaram essas pessoas, né, 6 artistas e uma galeria, que acho que partiu muito de vontade dessas pessoas de fato, colocar a cidade dentro de um debate para além de um discurso talvez estabelecido ou político ou midiático, né? De que foi pensar talvez os problemas, foi pensar as crises, as críticas e as outras necessidades ali que partiam além da parte prática do dia a dia, né? Além das coisas técnicas, enfim, que existiam na paisagem, né? Então, eu vou falar sobre o projeto Cultura Pública, né? Queria começar primeiro falando de uma maneira bem o que aconteceu, assim, de fato, né, o que foi realizado, e depois entrar naquilo que eu considero que é o mais legal do evento, que é esse entrelaçamento com as questões da cidade, assim, com os problemas da cidade, né, com o cotidiano urbano da época, assim. Então, assim, o projeto de cultura pública, né, realizado por esses 6 artistas, uma delas está aqui, inclusive, hoje. E está na foto também, né? Denise ali, a terceira pessoa da foto, que né, culminou ali em 8 esculturas e na realização de um fórum de debates.
Eu acho interessante trazer assim um pouco de um breve e muito aproximado panorama do que existia na cidade naquele momento em matéria de arte pública, de escultura pública. E esse tema, né, escultura pública, que a gente leva para o campo do monumento, para o campo da estátua, do busto, né, dessa coisa que é quase que um marco temporal, né, do que deve ser lembrado, talvez, né, ou das imagens e das histórias que devem ser lembradas e celebradas, né, a nível público, né. Esse é um levantamento bem aproximado, né, porque, enfim, não tinha-se tantas datas naquele momento, mas acho que dá um pouco uma ideia de referência do que existia como... sobretudo essa foto, né, que é da nossa Praça do Homem Nu, tão famosa, que sobretudo dá um pouco de referência o que era uma referência de arte pública, né, naquele momento, e eu acho que o que é um pouco até hoje, pelo menos em Curitiba, né? E para mostrar como o escultura pública ele tem esse certo pioneirismo, digamos assim, por ir numa contramão, né, dessa ideia de uma arte monumental que deve ser perene, né, deve ser meio que eterna, deve refletir valores e histórias a um nível para o futuro, né, e ser constantemente lembrado e celebrado e afins, porque era um evento que trazia ali uma proposta, acho que justamente de problematizar, né, o que é esse instrumento, né, que a gente chama de arte pública, o que é essa ferramenta, né? E eu acho que dá para chamar de ferramenta, né? A gente vê, inclusive, acho que até hoje, né, isso sendo usado como uma espécie de marco identitário, talvez, né? Entre várias aspas, assim, né? A gente vê, sei lá, uma escultura ali do João Turim sendo colocada no meio de uma rotatória em 2018, sei lá, o que significa isso, né? Um artista do movimento paranista lá, de celebrar a identidade paranaense, sendo ressuscitado ali 100 anos depois, né? Dentro da capital paranaense, assim, o que isso quer dizer, né? De certa maneira é um pouco esse projeto de cidade, um projeto de povo que tenta se marcar, né? E o projeto aqui, o Escultura Pública, voltando a falar dele, ele tinha uma outra proposta, assim, eu acho que é onde coloca ele de uma maneira interessante, assim, porque são questões muito localizadas no seu tempo e muito localizadas no seu próprio espaço, né? Eu trouxe aqui um recorte do que foi ali o documento de apresentação do projeto lá em 92, né? E eu acho que ali a parte dos objetivos são muito interessantes, assim, né? Sendo o primeiro, né, suprir a ausência de esculturas públicas em alguns dos espaços comuns da cidade. Tem aqui o texto mais fácil. Constituir estímulos que possibilitam o desenvolvimento de uma consciência da importância da escultura pública, né? E eu acho que o terceiro, que é o mais importante, né, iniciar uma reflexão acerca da complexidade de questões que envolvem a instalação de esculturas nos espaços de domínio coletivo, né? Então, algo muito diferente do que se tem como um padrão, né, de uma escultura pública monumental, eterna, enfim, e que já colocava ali, né, já colocava algumas questões nessa apresentação do evento, antes da instalação de qualquer escultura, já colocava ali um pouco o que eles propunham, né, que os artistas propunham e que veio a ser realizado, né. E eu gosto de trazer esse exemplo aqui porque eu acho que eu tive a oportunidade de entrevistar as pessoas que fizeram parte desse evento, né? Depois, inclusive, a Denise pode comentar algumas coisas se quiser, mas esse era uma referência que eu acho que é um exemplo também prático de tudo isso que eu comentei, né? Mas também é um pouco uma questão que estava na tangente, assim, do que o projeto pensava, assim, né? Era uma referência conhecida, era uma referência comentada entre os artistas, né? Nas suas conversas, né? Entre si, lá na Galeria Casa da Imagem, onde eles se reuniam na maior parte das vezes e construíram o evento, né, de uma forma coletiva, de uma forma independente e sem patrocínio público, né? Acho que é importante falar isso, né? Que é, enfim, esse evento do Richard Serra, né, que é muito famoso quando você pesquisa sobre arte pública, arte no espaço público e tal, mas que, para resumir, né, sobre o que isso fala,
O Richard Serra, ali na década de 90, ele recebe uma bolsa lá da GSA americana, né, que é meio que um órgão, uma instituição pública lá que cuida principalmente dos edifícios e do aparato público, né, americano. E eles têm um edital que eu acho que é anual, né, que chama Art and Architecture, né, que eles encomendam ali, encomendam trabalhos para artistas, a maior parte de artistas, né, de um certo renome, porque é um edital caro, para que obras sejam instaladas em frente ou próximo aos edifícios públicos, né, aos edifícios do governo, né. E o Richard Serra ganha esse programa para instalar esse trabalho em 80, 81, e ele instala nessa placa gigante de aço no meio de uma praça, enfim, e aquilo causa apesar de ele já ser um artista famoso, de renome, muito caro, circulado e tudo mais, causa um certo problema, assim, porque muda completamente o fluxo ali daquela praça e daquele lugar, né? Ela corta essa praça no meio, então interrompe a paisagem, interrompe o fluxo de pessoas, né? De certo nível, ela vira um incômodo, digamos assim, na rotina das pessoas, que era a própria noção dele, né? A ideia de que a escultura ela fosse experienciada de alguma maneira, mesmo que fosse através de um certo incômodo, né? Num cotidiano tradicional. Acontece que dá uns 7, 8 anos depois, ela é removida, né? Justamente por ter causado esse incômodo, né? Tem ali um abaixo-assinado de pessoas para que esse trabalho fosse removido dali, ocorre algumas audiências públicas, acontece um processo de fato judicial, né, para que essa escultura seja removida, e de fato ela né, e depois é destruída porque, segundo o artista, se ela não for para estar lá, ela não tem que estar em nenhum lugar, né. Então, dá 8 anos, a escultura sai de lá. Mas enfim, essa é uma referência assim que o projeto, assim, né, porque era discutido, era conhecido. E é um grande exemplo de falar sobre essas problemáticas, né, que a arte no espaço público traz, né, que muitas vezes não ou o poder instituído, enfim, está preparado para receber certas questões e certos desafios, né, de lidar com a ocupação do espaço público, né. Então, acho que uma pergunta que vale a pena explorar, e que foi algo que eu particularmente explorei na minha dissertação de mestrado, assim, né, entender que tipo de arte pública, né, entre várias aspas, assim, que esse projeto, que foi escultura pública aqui em Curitiba, produziu, né, querendo dialogar com todas essas questões, né, de se constituir, de se fazer um projeto que ia numa outra via, né, dessa arte pública mais instituída, tradicional, oficial, né, seja lá como a gente quer falar, né. Então, eu vou falar um pouco sobre como eram as ações de fato, sobre o que aconteceu, o que os artistas fizeram, né, e depois mergulhar um pouquinho nessas relações entre cidade e os trabalhos, né. Então, um dos artistas foi Davi Zugman, escultor, né, produziu esse conjunto de instalações de madeira e amianto, que eram esses grandes triângulos, muitos deles muito pontudos, né, até um pouco perigosos, que ficavam ali tem até um mapinha, eu acho, né? Ficava ali no Bosque do Papa, ali numa eu acho que hoje, não sei se hoje é onde o pessoal tem meio que um parquinho ali, o pessoal senta para ver o pôr do sol e tal, reúne bastante gente. Ficava mais ou menos por ali, né? E do outro lado tinha depois dessa trilha, né, de asfalto, tinha um parquinho infantil e tal, então a ideia para ele é um pouco dialogar com esse parquinho e ter essas esculturas que pudessem ser usadas como que uma brincadeira com a cidade, com o espaço também, apesar de serem bem pontudas e um pouco perigosas, mas a ideia é um pouco essa. Aqui tem mais uma foto delas, meio que ainda não instaladas, né? Mas eram coisas grandes, assim, formavam uma espécie de circuito, né, para dialogar com a própria escala do corpo, assim. A gente tem um trabalho da Denise, né? A cortina ali é feita por esse conjunto de telas e placas de material que foi resgatado do ferro velho, né? Essas malhas e telas de ferro de fato descartado ali, reciclados, né? Até a gente pode dizer, muitas delas enferrujadas, enfim, que formavam esse acortinamento, né? Acho que nem existe essa palavra, mas esse acortinamento da visão, né?
ela foi instalada ali onde hoje se chama Praça do Soroptimismo. Não sei se vocês têm na cabeça essa praça, mas fica ali na Avenida Nossa Senhora da Luz, uma praça que tem bastante área gramada ali e tal. Então, é numa área... tem até ali, ó, o mapinha. E é numa área alta da cidade, enfim, né, numa época que ainda tinha um pouco menos prédios, um pouco menos de construção perto, então tinha uma visão um pouco panorâmica da cidade naquele momento. E essas telas formando uma espécie de cortina, né, dessa paisagem, entrecortando assim, o que se via no além. Na foto anterior até tem essas eram madeiras, né, essas tábuas, né? Eram tábuas, né, Denise? Que estavam segurando ali, porque o trabalho, acho que ele foi fotografado nesse momento, ainda não estava completo, né? Inclusive, chegou a ser removido, né, antes de ser, de fato, 100% completado, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas só para ter referência ali, um pouco de escala também, né? Como era uma coisa grande, um pouco cimentada no chão, então precisava desse apoio, mas não foi fotografado depois, né, para ele 100% fechado. A Rossana Guimarães, inclusive todos esses nomes, né, o Davi, a Rossana, a Denise, a gente vai falar de outros nomes, enfim, artistas já com uma boa circulação, né, na cidade, né? A Dalícia Araújo, né, crítica de arte do Paraná aqui, acho que muita gente tem na cabeça, que chamava da geração 80, né? Enfim, esses artistas com grande circulação na década de 80 pelos diferentes museus e galerias da cidade, assim. E fora também, né, claro. Mas, enfim, a Rossana, né, ela produz o Coração da Mata, essa escultura de alumínio, assim, com esses vários ferros, né, ferros finos, assim, acho que na outra página dá para ver melhor. Esses ferros entrelaçados que juntos formavam esse grande coração, né, de alumínio, que ela instala ali numa trilha do Parque Barigui, assim, numa área de clareira, ao longo de uma trilha, né? Então as pessoas podiam encontrar esse trabalho. Foi inspirado numa gravura dela que ela tinha na época, que era Coração de Rosas, né? E ela transforma essa gravura em escultura, né? Ao pé, né, dessa... Deixa eu até passar aqui. Ao pé dessa escultura, ela planta uma série de roseiras, assim, né? Então, a ideia dela é que a roseira crescesse, né, por estar junto na mata, recebendo chuva e tudo mais, e ela fosse se entrelaçando no coração e formando esse coração de rosas, de fato, né? E nessa época, ela tinha uma relação muito forte com a produção inteira da Rossana, assim, né? Tem essas marcações de diferentes figuras, né? O coração, a rosa e tudo mais. Então, ela trabalha esses elementos em diferentes formatos. E aqui ela trabalha a escultura dessa maneira, né? Dialogando com o intuito do evento, que é esculturas, né, públicas, né? E a dela fica no Parque Barigui, assim, no meio da circulação ali do turismo da cidade, né? Que ocupa o parque, né? Aqui tem uma coisa um pouco mais em perspectiva, que fica mais fácil de ver como é que era, assim, né? Mas também não fica muito tempo. É um trabalho que fica algumas semanas, assim, e até hoje ela não sabe o que aconteceu com ele, mas ela chega no momento e ele está todo quebrado. Assim, e ela remove o trabalho, assim, né? E daí até vale a pena mencionar um pouco, assim, a gente vai entrar nessa conversa depois, mas que esses trabalhos, o projeto em si, né, ele tinha esse caráter de intervenção urbana, né, de interagir com esses espaços e aspectos das cidades e de bagunçar um pouco a ordem, pelo menos a paisagem habitual das coisas, né? Alguns de uma maneira um pouco mais incisiva, né? Outros nem tanto, né? O da Rossana, por exemplo, é um trabalho lindo e que agrega muito bem a paisagem, assim, né? Já outros tinham uma característica de um enfrentamento um pouco maior, né, com essas questões urbanas. Mas independente do objetivo de cada artista, de cada trabalho, eles tinham permissão para estar onde eles estavam, né? Ele foi um projeto que contou ali muito num boca a boca, que eu acho que era como as coisas eram meio que feitas naquele momento, assim, né? Ainda mais num projeto independente, que não passou por edital, não passou por financiamento nem nada, mas havia um acerto ali, né? Até segundo os artistas, né, realizadores, com o próprio prefeito na época, né, que era o Jaime Lerner,
de autorizar a instalação dessas esculturas em seus espaços, assim, já definidos, né? Mas com um apoio verbal só da prefeitura, né? Que não passava por nenhum financiamento, que não passava por nenhuma ajuda muito além dessa, e também, né, a parte de instalação que contou com a ajuda de mão de obra também, né? Dos equipamentos urbanos ali, transporte, essas coisas, para alguns artistas. Mas, enfim, a Rossana, por exemplo, foi uma pessoa que tentou pedir esse auxílio na hora de reformar a sua escultura e não teve nenhuma ajuda, então acabou indo para um ferro velho, assim, né? Também o que sobrou dessa escultura dela, né? Teve esse experimento, né, que está nesse render de 92, né? Que era da Denise e da Laura Miranda, né, que foi essa escultura Olho da Água, feita em espuma de poliuretano, que não tem registro, mas tem esse projeto, né, que era esse círculo, né, esse olho, né, feito de poliuretano, instalado no Parque Bacaxeria ali, né, Denise? No lago, enfim, que deveria ficar flutuando ali e tal. E, enfim, essa espuma que em certos momentos interagia com a paisagem, interagia com a água, então ela se mimificava ali, parecia meio escondida na água, junto com a névoa do parque. Então, uma coisa de brincar com a paisagem e brincar com o olhar também, né? De quem via, né? Mas durou muito pouco tempo, né? As artistas também não sabem muito bem o que aconteceu com ela, né? Mas era enfim, um trabalho, né, experimental, e por estar na cidade está sujeito às, né, diferentes possibilidades, né? Como a gente vai ver daqui a pouco em alguns outros exemplos, né? Só para ter uma noção da localização. Tem esse trabalho da Laura Miranda, que está no nosso postal, inclusive, e que é o único que sobrevive até hoje, né? Já muito diferente, um pouco danificado até, né? Porque enfim, a paisagem da cidade muda, as coisas mudam, né? Até a 15, que é quase que um patrimônio aí, né? Já mudou muitas vezes, então esse trabalho ele acabou se movendo junto com as próprias transformações da rua, né? Perdeu alguns elementos, né? Foi um pouco modificado. Mas a Laura, ela propôs uma escultura caminhável, né? Digamos assim, né? Porque de fato as pessoas, depois de pronta, as pessoas andavam, pisavam em cima, porque ela era instalada numa área de passagem, né? Que é o próprio calçadão, né? Ela produziu essa imagem colorida dá para ter uma noção melhor. Ela produziu vários tijolinhos de vidro, né? Que era vidro sólido mesmo, quase que assim um petit pavé, né? Que nem um petit pavé original. E instalou ele substituindo o petit pavé original, né? Então é quase que um tapete assim, né, feito com essas pedras que passariam a fazer parte quase que, no caso até hoje, né, eu ia falar eternamente, mas por enquanto, né, eternamente da paisagem, né? E isso muito dialogando com a produção da Laura, que tem envolvimento com o vidro, com a organicidade, com a ideia de mexer com os corpos das pessoas, né? Então, a Laura tem uma produção que é muito performática, né? Que envolve muito a natureza do corpo nessa sua energia, nessa sua experiência natural em contato com as coisas do mundo, enfim, né? E esse trabalho dela é literalmente um convite ou quase que uma obrigação, né, que quem passa por ali tem de interagir com o trabalho, né? Enfim, é o único que está lá até hoje. E ele é instalado ali, não sei se alguém... Hoje quem vê, né, vê como ele quase um remendo, ele parece um remendo, né? Porque ele já está bem escuro, os vidros que eram transparentes e você via por baixo, hoje estão completamente escuros e degradados e né, enfim, 30 anos de pessoas pisando em cima, né? Mas, enfim, fazem parte até hoje da paisagem e instalados num local ali, acho que é entre a Monsenhor Celso e a Barão do Rio Branco, se não me engano, entre essas duas esquinas. Num local ali que, para a cidade, naquele momento, e também para a própria Laura, né, era muito caro, né, que era ali a antiga
Confeitaria Schaffer e a livraria Guignone, ali, que era um ponto de encontro, enfim, de pessoas, né, bastante afetivo, assim, né, e ela instala ali. Mais uma fotinha, isso aqui dá para ver até um pouquinho melhor os vidros, assim, e a pose da Laura toda performática. E daí tem a Eliane, né, Eliane Prolich, que trouxe 2 trabalhos, né, que é o canto 1, que é esse aí, que estava ali de frente para o passeio público, mais ou menos, e o canto 2, que é essa escultura grande, assim, meio monumental, né, de Ascortem, né. Talvez a Eliane ela seja que mais pela aparência, assim, né, o que parece a princípio, o trabalho dela lembra um pouco algo como um monumento urbano, assim, né? Só que a nível de intenção dela, né, do discurso, da ideia do trabalho, ele se diferencia um pouco disso, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas ela, enfim, propõe esses cantos que são literalmente lembram um pouco alguns cantos, né, por essas faces e pelos locais onde eles se encontravam, né, que eram sempre nessas ilhas de calçada, né, esses lugares onde as pessoas geralmente param para atravessar a rua de um lado para o outro, assim, que são, na verdade, assim, como ela mesmo lembra, assim, né, são esses restos da interferência urbana, assim, né, esses locais que não são lugares de verdade, né, um restinho de calçada, porque abre-se uma rua de alta velocidade, então você precisa ter um espaço no meio, porque muito provavelmente você não consegue atravessar o semáforo, né, todas as ruas que você precisa, porque senão o sinal fecha. Então, esses restos de interferência, assim, que existem quando se abre mais espaço para os carros e para as vias de carro, né? Uma ilha. Que fica uma ilha, né? Porque fica entre duas ruas, meio solto ali no meio do nada, né? Então eles eram colocados mais ou menos ali. Esse aqui era perto da rodoviária ali, onde hoje mais ou menos é aquele largo Baden-Powell, que também é muito perto de uma estação de tubo, né? Isso, essa aqui, né? Essa aqui. Essa aqui? Essa aqui era ali no passeio público, onde também tem essa ilhazinha de calçada ali de frente para o Interamericano, né? O Inter, né? Entre o Inter e o passeio ali, né? Meio que nessa triangulação, né? Entre Inter, passeio e Círculo Militar ali, né? Que tem essa ilhazinha ali no meio. Ele projeta uma praça, né? Uma praça circular ali. Mas não existe, né? Existe só metade dela. Uma parte dela. Inclusive, um fato curioso que eu até não mencionei muito, né? Mas o projeto inclui um fórum de debates, né? Tem até uma imagem dele, acho que vou até passar. Depois eu volto. Mas, enfim, um fórum de debates que trouxe ali pessoas assim, dá para dizer de bastante renome, né? E lembrança, assim, no círculo brasileiro das artes, né? Enfim, Tadeu Chiarelli, Paulo Herkenhoff, Valtércio Caldas, artistas que já eram bastante conhecidos naquele momento, e justamente para ver esse diálogo, né, com outros centros e com outras áreas de conhecimento também, né, porque tinha acadêmicos, tinha arquitetos e tudo mais. E o que eu ia comentar é que uma das pessoas convidadas foi Abrão Assad, né, que é uma pessoa muito importante em Curitiba por ter participado muito de uma estética quase que tipicamente curitibana, assim, né, de pensar os equipamentos urbanos, né, essa estética da Rua 24 Horas, da Ópera de Arame, do Jardim Botânico, enfim, essa coisa passou muito pela mão dele. E ele é convidado durante o fórum e ele faz uma fala e ele comenta que ali nessa ilhazinha ali do passeio público tinha um projeto da prefeitura naquele momento para sair uma linha de ônibus que deveria conectar essa parte aí com a praia, Matinhos, eu acho. E que ali eles queriam fazer
queriam que tivesse essa conexão e que houvesse uma ambientação de praia nessa ilhazinha, que daí deveria ter areia, e a visão dele era que deveria ter uma escultura de uma onda para ficar uma coisa meio cenográfica, né? Que não tem nada a ver com o que a Eliane fez, né? Mas assim, eu acho que é muito interessante essa visão dele, porque é um pouco a visão até um pouco mais institucional, talvez, né? Por ele ser essa pessoa institucional, esse envolvimento dele tão forte desde a década de 70 com a Prefeitura de Curitiba, do que era uma escultura pública, né? E da serventia desse tipo de escultura, né? Na cidade, né? Enfim, só um caos aí, mas que quando eu li, porque eu li a transcrição desse fórum, né? E daí tinha essa fala dele lá, eu achei muito engraçado. E daí, enfim, passando para o trabalho do IFTA, que é o mais ali fragmentado e o mais dinâmico, talvez, entre todos, né? Que ele produz uma escultura, mas que é só um pedaço do trabalho dele, porque é uma escultura que vira outras coisas e se transforma numa coisa que está relacionada com a cidade de um outro jeito, né? Muito mais social, talvez, né? A gente pode dizer. Mas que, enfim, ele produz essa escultura que não tem muito nome, enfim, mas ele produz ela em praça pública, né, literalmente, essa escultura de madeira, que tinha madeira, umas tábuas de madeira com um pouco de lama, tinha ali uma... Na verdade, Paulo, você viu, né? Então fala aí como é que era. Você estava lá. Eu estava lá, o observador do passado. Ela era todo... Acho que ela demorou umas 3 horas, uma performance, e era um sol imenso, assim, só assim, Curitiba. Então era isso. Então essas placas que já era o que ia montar, mas antes as placas eram de madeira, então tem todo um trabalho ali, esse coxo que era de barro, então antes eles pintavam com aquilo, então tinha uma temporalidade ali bem expandida, então isso muito, e depois daí eles construíam. Então assim, tem esse trabalho que era desde o começo, então tinha as madeiras e eles ficavam fazendo aquela cobertura com que são esses elementos do IFTA, né? Madeira, barro, e que ele trabalhava muito. Ele tinha meio que recém-chegado, né? Aqui no Brasil, e aí era... bom, daí o resto se sabe. Valeu, Paulo. Sempre bom ter a fonte. A Denise estava lá também. Legal. Depois a gente comenta. Mas, enfim, daí o IFTA, ele, num segundo momento, né, desse projeto, ele vende essa escultura, né, entre aspas, porque era uma venda meio acordada, já que fazia parte do projeto, mas, na verdade, é só uma troca ali com o curador do projeto, né, que era o Marco Melo, da Galeria Casa da Imagem, né, que eu comentei no começo. O Marco, inclusive, um parênteses, ele participa bastante de uma maneira muito importante, né, por ter meio que reunido o grupo, fomentar as discussões, fomentar os espaços, os artistas que já muitos estavam em diálogo ali com a Casa da Imagem, que era uma galeria recém-aberta naquele momento e que era a única ali que se colocava mais efetivamente com arte contemporânea e tal, e que assim teve um trabalho muito importante. Lembrando que o evento não tinha financiamento, porque ele que financiou boa parte do evento, né? Ele que pagou por boa parte das ações, sobretudo quando envolvia alguma mão de obra ali de produzir alguma coisa, né? Que, além da matéria-prima, né? Mas feito esse parênteses, o Marco ele compra esse trabalho, digamos assim, e ele, né, faz essa troca por dinheiro, e com o dinheiro que ele recebe pela essa compra do trabalho, o IFTA ele compra uma série de... são 56 pares de sapato normal, né? E esses pares de sapato que depois ele doa para os carrinheiros ali, catadores de material reciclado, né? Que trabalham pela cidade, enfim, circulando aí com seus carrinhos e tal, desempenhando o seu trabalho, né?
Então ele doa esses pares, ele não fotografa essa ação, ele só tem os recibos ali, né? E ele inclusive fala que não fotografa porque ele não queria uma espetacularização da situação, não queria tipo, né, trazer isso para um não era talvez uma arte de galeria, digamos assim, que ele estava fazendo, né, que precisava ser mostrada e registrada para comprovação e para que aquilo, enfim, se eternizasse, de alguma maneira fosse celebrada por uma ação social. Não era muito isso, né? Era fazer por, de fato, entrar nesse fluxo das ações do cotidiano. E por fim, quer falar? Não, é isso que eu participei também. Mais uma vez o Paulo atuando nas ações. Quer comentar sobre essa parte? Que era isso, o IFTA, enfim, só assim, fazendo um contexto, ele chega, enfim, ele vem de um outro campo cultural, vem de Israel, passando pela Inglaterra, e aí ele traz muita... até eu acho que ele é bem importante no sentido de uma história da arte, assim, de ele contaminar essa performatividade, isso tudo que ainda não era, não que faltasse, as pessoas não sabiam, mas enfim, ele traz um outro olhar, né? Isso foi bem importante aqui para Curitiba, o IFTA, eu acho assim. E depois tem a escola também, que ele vai fazer. E aí então, essa ação dele toda com uma performatividade, né? Ali a negociação com o Marco Melo, e aí esse pense sobre seus pensamentos, tem muito a ver, e até tem muito a ver também com esse IFTA, que ainda, enfim, não está dominando, e aí isso, o estrangeiro, quando vai construir algo assim em português, eu acho que ela tem um estranhamento, mas é isso que é interessante, assim, e a gente vai espalhar pela cidade, assim, tem a distribuição, né, que ele não queria, né, enfim, que documento, assim, até para não dar assim, estou aqui... Sebastião Salgado. Isso, não, tipo, não tem, mas isso aí, daí era esse, pense, enfim, reflita o que seja, assim. Então, essa performatividade que eu acho bem interessante, assim, no trabalho dele e que vai contaminar também muita gente aí, em outros trabalhos também. E daí, enfim, rola essa colagem desses cartazes, né, que era parte do trabalho dele, por diferentes espaços envolvendo diferentes pessoas, né? Esses cartazes vão parar, inclusive, no próprio carrinho ali dos carrinheiros que receberam os pares de sapato. Até porque ele tinha essa fragmentação, né? Ele deu para várias pessoas distribuir, então as pessoas distribuíam, colavam, enfim. E daí o trabalho ganha essa dimensão meio que assim, se pulverizou, né? Faz parte da cidade e é isso agora, né? E aqui, enfim, o convite do fórum e tal. Não vou entrar muito, até porque a gente não tem tanto tempo, mas enfim, tem uns nomes muito interessantes ali, né? Que vinham de diferentes áreas e já tinham bastante, enfim, circulação naquela época, né? Pelas diferentes instituições, né? Até. E no último dia, né, o debate com as pessoas, né, que eu não tive acesso porque não foi gravado, mas que a Denise depois quiser comentar, fica à vontade. Que foi realizado no Goethe, né, no Instituto Goethe. E daí, aqui, uma coisa que daí eu acho que é interessante, né, que os trabalhos, além do que eles só... meio que são, entre aspas, materialmente, né? Assim, o que ele fez na prática, né? Porque quando a gente fala de arte na cidade, enfim, é essa arte que talvez seja mais altruísta de todas, no nível do artista se colocar ali, se abrir, né, de certa maneira, para o inevitável, né, para o inconsequente, né, que é, enfim, as coisas da cidade, né? Alguém pode roubar, bater, quebrar, atropelar, como aconteceu, enfim, faz parte do trabalho porque é incontrolável, né? A cidade é o espaço público, né? O espaço compartilhado, é onde a coletividade acontece, né? Nas suas diferentes dimensões. E eu acho que esse trabalho, assim, ele mostra uma coisa muito nesse sentido, assim, de
ir além ali, cruzar essa fronteira do que é o debate artístico e entrar no debate, né, passar essa fronteira do espaço público que está lidando com essas diferentes interferências e forças, né? Está lidando com o espaço que já é do outro, porque o outro sempre passa por ali, o espaço que é da prefeitura, porque é a prefeitura que é dona daquele lugar oficialmente, o espaço do comerciante, que tem um comércio ali e está incomodado com aquela movimentação, enfim, né, essas diferentes dinâmicas. E esse projeto mostra muito isso, e eu acho que é isso que torna ele bastante interessante. Assim. Então, num primeiro aspecto, assim, tem esse lado aí que afeta muito diretamente ali o trabalho de todo mundo, assim, né? Mas que o que eu vou mencionar é em relação ao trabalho da Denise, né? Que ficou tão pouco tempo lá, ali nessa praça, ali na Nossa Senhora da Luz. O trabalho da Denise que simplesmente desapareceu, né, Denise, meio que de um dia para o outro, assim, mas que depois ela foi encontrar lá nos galpões lá do Parques e Praças, lá do Departamento de Parques e Praças, as grades, os ferros lá retorcidos. E umas semanas depois, né, aparece essa crítica, que foi outra coisa que os artistas meio que enfrentaram, né, publicamente, assim, que foi essa crítica na revista Veja Paraná, detonando os trabalhos, né? Inclusive o nome da matéria era Quando a Arte Vira Estrupício, né? Foi capa da Veja Paraná, uma crítica meio que pública ao... essa aí é do Elvo, que fica ali na Boca Maldita, né? Foi meio que tá dentro da crítica também, ela acabou sendo capa, mas acho que são os cinco trabalhos do Escultura Pública, todos, na verdade, que ainda existiam, né? Acabam fazendo parte dessa crítica e são criticados de diferentes maneiras, assim, né? E daí nessa crítica aparece meio que o desfecho do trabalho da Denise, né? Que o senhor ali, deixa eu achar o nome dele, Maurício de Assis, né, que era o chefe da divisão de manutenção e conservação de praças da prefeitura, ele manda recolher o trabalho, manda os subordinados dele recolherem o trabalho, porque, segundo ele, abre aspas, né, era uma sucata e bem fajuta de ferro todo podre. Pensei que fosse lixo deixado pela criançada que brinca na praça. Né? Daí a jornalista continua, né? Não era, tratava-se de um conjunto de telas de 3 metros e tal, pela artista Denise Bandeira. Né? Então, enfim, tem essa incoerência, né, de um projeto que recebe essa permissão para ocupar esse espaço, né, a princípio, mas ali por uma falha de comunicação, por uma limitação da própria organização pública, o trabalho logo depois é retirado e removido como se fosse lixo, deixado na praça. Né? Então tem essa coisa que eu vejo assim como um limite da cidade mesmo, de conseguir lidar tanto com essa ocupação do espaço, mas também é um nível prático, é um nível de comunicação mesmo, né? É um nível de cumprir com a sua palavra, digamos assim, né? Só falta um livro, gentileza. Pode falar. Só acho que é bem interessante ali daquele desfecho ali que depois que o cidadão, lá o chefe, ele descobriu o engano e achou que seria melhor não consertá-lo. Se alguém parasse para apreciar a obra, ele estacionar em cima da grama. O que não pode acontecer. Então, mais uma vez, a coisa da cidade, ela só ser pensada a partir da perspectiva do motorista. Sim. A pessoa, para ela, vai ter que estacionar o carro. Sim, é meio doido, né? E daí aqui um convite, né, que é só um extra, assim, que foi um debate promovido ali com sobretudo ali meio que fomentado pelo Marco Mello, né, o curador, produtor do projeto, com a jornalista que fez a crítica, para falar sobre a crítica, né, para debater assim publicamente, né, e que contou com o Aguinaldo Farias, inclusive, né, que era meio que um apoiador assim do projeto, estava acompanhando de perto. Então, e daí um outro aspecto assim que entra no trabalho, nesse trabalho dos artistas, mas já entrando em outro, acho que se refere a muito sobre essa percepção de Curitiba da época, né?
E sobretudo esse marketing urbano incisivo, né, que promovia essa imagem de cidade modelo, capital da melhor qualidade de vida, capital ecológica, coisa que é ressuscitada agora 30 anos depois, né, como se a cidade estivesse fazendo algo incrível, né, pela gestão atual, mas que naquela época ali é um instrumento de fato, né, ativo da prefeitura, de fomentar essa imagem de uma capital, né, de uma cidade com uma qualidade de vida superior, com um transporte público superior, com um tratamento de meio ambiente e de espaços urbanos, espaços de lazer em grande quantidade e tudo mais, que é um instrumento, né, utilizado dessa promoção de imagem primeiro que para uma atração de investimentos, né? Tem uma autora que é muito relevante dentro desse tema de Curitiba, né, que é a Fernanda Esther Sanches Garcia, né, que pesquisa essa década de Curitiba, né, que, segundo ela, não é à toa que na década de 90 instalam-se as montadoras aqui, né, a Audi, a Renault e não sei o que, muito por essa projeção da cidade, né, e claro, pelas benesses ali de imposto e tudo mais, né, e infraestrutura que a cidade oferece. Mas tudo isso dentro de um mesmo bolo, né, de tentar atrair essa cidade a um nível global, digamos assim, né, se transformar numa capital atrativa ali, e também para atrair esse público de um poder aquisitivo mais alto, né, cansado de uma São Paulo da vida, cansado de um Rio de Janeiro, e vem para Curitiba porque é uma cidade com uma boa qualidade de vida, com bom transporte, não sei o quê, né, então tem um pouco esse diálogo, né, e entre percebem que são jornais todos de uma mesma época, né? E dentro desse período, esse debate sobre o meio ambiente, né? Curitiba, de fato, é essa cidade que instala ali um programa de reciclagem num período bem recente, né? Eu acho que é a primeira capital brasileira a instituir um programa de reciclagem, né? E várias questões importantes de, né, trocar lixo por trocar, né, entre aspas, lixo por alimento de feira e tudo mais. Por mais que não fosse um programa que abrangesse toda a cidade ou num volume tão significativo quanto parecia, era um programa importante, né? Mas eu acho que quem faz um diálogo muito... Não, aqui só uma citação, né, que mostra um pouco essa ideia de investimento, né? Mas quem faz um diálogo muito interessante com isso, assim, que eu percebo, é o próprio IFTA. É o próprio IFTA, né, que traz para o seu trabalho e traz em evidência, digamos assim, essas figuras que, inclusive, até hoje, né, são os grandes responsáveis por fazer essa ideia de uma reciclagem, né, de um tratamento adequado de lixo, digamos assim, acontecer, né? São os carrinheiros que coletam o trabalho, aí, levam numa cooperativa de reciclagem e tudo mais depois, que são os maiores responsáveis pelo grande volume de lixo, né? E naquela época esse trabalho do IFTA ele traz um pouco essa discussão de pensar essas pessoas que são, digamos assim, quase que engrenagens, né, nessa máquina de propaganda, meio que indiretamente, mas são, né, elas recebendo um par de sapato porque, enfim, não possuem seu próprio par de sapato, assim, ou possuem, mas, enfim, aquilo faz uma grande diferença para elas, né, uma diferença significativa no seu cotidiano, né. E daí a gente pode vir até com o seu... numa lógica assim, de pensar, putz, mas nada indica que os carrinheiros tivessem necessidade de receber. Mas eu gosto de trazer essa referência ali de uma ação que a gente vai falar na semana que vem com o Sérgio Moura, que é do Sensibilizar, que já apontava, né, essas diferentes mazelas urbanas ali e a figura né, da miséria, da fome, enfim, essas questões que afetavam a população mais à margem e vulnerável, isso, né, e trazendo, enfim, esses personagens, né, dos trabalhadores da reciclagem como agentes importantes, né, de símbolo desses problemas também. Não vou falar muito sobre, porque tem pouco tempo, mas vale a pena pesquisar depois, enfim, quem quiser, porque é muito útil, né. E depois teremos o próprio. Depois teremos o próprio também, venham semana que vem, né. E por fim, né, tem essa questão esse outro aspecto, né,
desses problemas e limites da própria autoridade urbana, né, que eu acho que é o trabalho da Eliane, que dialoga um pouco melhor isso, né? A Eliane, ela está fazendo um diálogo com o trabalho dela bem direto com a ideia do trânsito da cidade, né? E sobretudo como essa circulação urbana, a velocidade, a ocupação da cidade pelos ônibus e pelos carros estava se dando, né? É uma época interessante porque é o início ali da implantação. Início não, né? Já tinha uns 2, 3 anos, mas que existiam os ligeirinhos, né? Que existem até hoje, mas que eram esses ônibus que trazem a velocidade para a cidade de uma maneira muito marcada, né? Os ligeirinhos, que já naquela época eles andavam numa média de velocidade ali 30% a 40% maior do que um ônibus tradicional, né? E diferente ali dos biarticulados, que também faziam isso, eles andam pelo centro, né? Eles cortam a cidade pelo centro, indo de tubo a tubo. Então, tinha essa percepção ativa dela, né, de que a cidade estava sendo cortada por uma velocidade excessiva e até perigosa, né? E os trabalhos dela, ela chama de canto, né, numa tentativa de criar essas estruturas que fossem uns cantos de acolhimento e, ao mesmo tempo, de uma autopercepção, né, de uma observação diferenciada da cidade, né, a cidade sobre um ponto de vista de quem está ali, desse sujeito único, né. O canto 2, que é essa primeira foto, tem essa pequena fresta, né, que dá para ver bem marcada ali no meio da escultura, que permite esse olhar bem, quase que numa mira, assim, num olhar bem individualizado, bem detalhado da cidade, né, ao mesmo tempo que a pessoa fica meio que enclausurada ali. Já o canto 1, onde estão essas crianças bem fazendo ativamente o que o trabalho deveria fazer, essa é a ideia de um certo acolhimento, de você sentar ali, encostar e olhar a cidade, perceber a cidade, né? Então, tem esse trabalho dela de transformar essas ilhas de calçada, né, que eram só lugares de passagem, num lugar de parada também para apreciação da cidade de uma forma que não se dá no dia a dia, assim, né, que é um pouco impossível, né? Isso é um nível bem poético, né? Aqui umas imagens de making of. Mas e daí só para tentar passar bem rápido aqui, mas é um aspecto bastante importante do trabalho dela, que acontece essa fatalidade, né, com um dos trabalhos dela, que é uma pessoa morre dentro da escultura, simplesmente, né? Um caminhão, ele cruza um sinal assim, em alta velocidade, né? Essa escultura que ficava localizada era a da direita aqui, que ficava ali de frente para o passeio público, né? Então, portanto, meio que de frente para uma área de sinaleiro ali, né? Então, um caminhão cruza ali o sinal vermelho, atinge a escultura, tinha uma pessoa dentro que o jornal chamou de guardador de carros, outras pessoas dizem que talvez era um morador de rua, né? Enfim, mas estava ali dentro, dormindo. Isso. Que estava dormindo dentro e, claro, cruzou o sinal, né, bateu na escultura, a escultura que não era invencível, né, ela amassou, quebrou e a pessoa dentro morreu atropelada, né, na verdade. Mas daí acontece que, né, logo nas primeiras respostas sobre esse tema, o prefeito na época, o Rafael Greca, ele transforma esse acontecimento, né, numa coisa que eu percebo depois, né, olhando para alguns outros documentos e fazendo esse debate na pesquisa que eu fiz, né, dizendo assim, na minha leitura, né, eu quero dizer, ele transforma esse acontecimento numa oportunidade para exercício de uma administração arbitrária e bastante incisiva sobre o que tinha permissão para estar no espaço público, né? No sentido de que acontece esse acidente com essa escultura, que depois é removida, ela foi destruída. Ele usa essa ideia de tem uma escultura no meio da cidade que foi atropelada, logo toda a escultura no meio da cidade é um perigo à população. O discurso oficial dele é exatamente esse, né? A ideia dele que ele usa temos que honrar a memória desse concidadão que perdeu a vida dentro da escultura, então temos que remover toda a escultura em espaço público. Ele manda remover a outra escultura da Eliane, que estava num lugar completamente diferente, em outra situação, né, sem a permissão da Eliane, né, no meio de uma negociação, assim, sem a comunicação adequada, sem a estrutura adequada, e a escultura acaba quebrando no meio do processo, né. Daí a Eliane, né, que acabou virando capo, ela processa o prefeito, a prefeitura, enfim, e depois a prefeitura ela é
condenada, né? Não sei exatamente dizer o termo legal, mas ela é obrigada a pagar o conserto da escultura e o transporte dessa escultura para um outro local que ela está até hoje, que é o Museu de Arte Contemporânea da USP, né? Ela trocou de dono, digamos assim, né? Então, uma escultura que era para a cidade, que era para um acervo, acabou sendo um acervo da cidade, né? Mas a nível público acabou entrando para um acervo de uma instituição que é pública também, mas está numa situação muito mais particular agora, né? Através dessa interferência, né? E aqui eu trouxe uma citação do jornal da época, né? Mas que é uma fonte que mostra as intenções daquele momento, né? Em que, segundo apurou ali a jornalista Adélia Maria Lopes, isso está registrado numa carta que o Rafael Greca escreve à Eliane Prolich, né? A intenção dele era remover essa escultura, né, do local onde ela estava e levar ali para um jardim de esculturas, né, que deveria ser produzido em homenagem aos 300 anos de Curitiba, né, que foi uma festa milionária que o Rafael Greca ficou anos planejando, desde que entrou na prefeitura, em 93, e que deveria ser, abre aspas, a semelhança daquele que brilha nas colinas de Jerusalém junto ao Museu de Israel, fecha aspas. Era a ideia dele com esse jardim de esculturas, né, que deveria ser feito. Mas que isso aqui, além da breguice, né, ultrapassando a breguice dessa fala, assim, leva um pouco a essa situação do tipo, e considerando esses outros aspectos, né, essa interferência no espaço público, nessa tratativa com essa escultura que estava ali, leva um outro aspecto, do tipo, eu não quero essa escultura aqui, ela deve ser levada a esse outro local onde eu acho que é o mais adequado, né? E com esse discurso, de novo, essa é uma leitura que eu faço dentro da minha pesquisa, né, ou seja, é a minha opinião, mas dentro de um discurso que é utilizar uma suposta benesse para a população, essa ideia de homenagear o cidadão que morreu, proteger a população, que era o argumento utilizado por ele, né, numa ideia de benefício público, usar esse mecanismo um pouco mais privado, digamos assim, de lidar com os outros equipamentos, né, os outros trabalhos públicos, né. Então, enfim, para resumir, eu só respondendo aquela pergunta inicial, né, que resume e fecha um pouco todo o projeto, né, que tipo de arte pública que o projeto produziu, né, que essas obras que incorporaram seus espaços específicos, que era uma situação bastante comum a todos os artistas, né, na conversa mais teórica da arte a gente chama de site-specific, né, trabalhos de locais específicos, né, que incorporam as situações dos seus espaços, que ele articulou histórias cotidianas, então, enfim, a ideia de conversar com esses espaços históricos e quase que identitários da cidade, né, que precisou da participação do outro, né, pela interação direta com as pessoas, como no caso do trabalho do IFTA, e que expôs e confrontou algumas arbitrariedades, né, que está mais evidente nesse trabalho da Eliane. E eu vou parar de falar agora, porque eu já falei bastante. E, enfim, é isso. Esse que é o que eu queria trazer sobre o projeto de escultura pública, enfim, que é uma referência que eu acho que é muito importante para justamente pensar um pouco as ideias do evento aqui, né, que é discutir não só trabalhos na cidade, ou trabalhos efêmeros, mas que trabalham com essas diferentes dinâmicas da cidade, né, e que é esse tipo de arte que, querendo ou não, mostram, por bem ou por mal, um pouco mais, um pouco menos, um pouco o que é o espaço coletivo, né, e como que ele dialoga com essas particularidades de cada artista e de cada pessoa, né, como um todo. Enfim, é isso.